A Deus nesta noite por estarmos reunidos na casa do Senhor. Eu quero convidar você que está de pé, juntamente comigo, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2 e o versículo 31 em diante. Daniel, capítulo 2, versículo 31 em diante. Eu quero nessa noite trazer uma palavra de Deus aos irmãos, aos nossos corações, e nós vamos falar um pouco sobre a pedra que derruba impérios e estabelece o reino eterno. Daniel capítulo 2, versículo 31 diz assim: Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. E então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez. Para nós é uma alegria podermos estar juntos com nossos amados irmãos também das congregações que estão aqui presentes. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Antônio, pastor Jackson, que nos convidaram para estarmos trazendo a palavra no dia de hoje. Como foi falado, eles estão atendendo ao CPP, o Conselho de Pastores Presidentes, que dessa feita está se realizando ali na cidade de Francisco Beltrão, e nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Meus amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês esta noite. Hoje é o culto da palavra, então nós estaremos juntos meditando por alguns minutos nesse texto que o Senhor nos direcionou. A gente sabe que hoje é uma noite um pouco fria, e eu, como sou gaúcho da serra, então gosto desse clima, mas entendo quem não gosta muito de frio. Então, em dias de frio como hoje, para você que está aqui na igreja, o segredo é dar bastante glória a Deus para aquecer o peito e mexer os dedinhos dos pés. Então, enquanto você dá glória a Deus, mexe os dedos dos pés aí que o frio vai embora e nós vamos sair daqui edificados pela palavra de Deus. Quantos creem assim nessa noite? Amém? Meus amados, esse capítulo 2 do livro de Daniel, ele nos traz uma mensagem maravilhosa. Ele trata-se de uma das visões proféticas que Deus deu ao profeta Daniel. Daniel, que é um dos conhecidos como profetas maiores, não faz parte dessa classificação porque seja mais relevante ou mais importante do que outros, não. Mas os ditos profetas maiores, Daniel, Jeremias, Isaías e Ezequiel, são assim chamados dentro do estudo da teologia bíblica porque o ministério desses homens teve um alcance maior. A extensão dos seus escritos, das revelações que receberam de Deus, são maiores do que a de outros profetas. Por isso recebem esse nome. E Daniel começa a exercer o seu ministério profético na Babilônia. Nós sabemos que no ano de 605 a.C., Nabucodonosor invade Judá, destrói o reino e eles levam cativos para a Babilônia uma leva de pessoas.
e entre estes que vão, ali estava o jovem Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, assim chamados posteriormente, e também Ezequiel, dentre outros. E ao chegar na Babilônia, Daniel é escolhido para servir e estudar na corte do rei. Ele passa por um treinamento de 3 anos, diz a Bíblia. E ele vai para a Babilônia como um jovem, entre 14 e 16 anos, e ali passa esse período estudando e sendo treinado e ensinado em toda a ciência da Babilônia, que era a maior potência mundial da época. Daniel passa a ser preparado em toda aquela ciência, mas Daniel tinha uma diferença. O Espírito de Deus era sobre a vida daquele jovem. E é quando que ele está já participando desse treinamento, por assim dizer, que lá nos aposentos do palácio, Nabucodonosor, o maior rei do mundo então, o homem que já era o maior rei da história da humanidade. Até então, nenhum homem tinha tido sobre seu domínio, sobre seu governo, todo o mundo conhecido da época. O reinado de Nabucodonosor, o Império Babilônico, estendia-se por quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Uma extensão gigantesca e quase que difícil de imaginar para a época como um homem podia ter tanto poder e tanta influência sobre o mundo da época. Pois este homem está dormindo e ele começa a ter sonhos perturbadores. E esse homem tem um sonho específico que mexe com ele e deixa-o muito perturbado, angustiado, e ele então chama, você vai ver no versículo 2 desse capítulo 2, que o rei manda chamar ali as 4 classes das pessoas aparentemente mais preparadas para interpretarem aquele sonho do rei. Primeiramente, ele vai chamar os magos, que eram as pessoas que dominavam a arte de todo tipo de estudo esotérico e dominavam os estudos da astrologia e todos aqueles rituais de cultos pagãos e ocultistas que era praticado desde a época da Torre de Babel. Haja vista que a Torre de Babel foi construída justamente aonde era, neste período aqui, a Babilônia. Então, desde o reinado de Nimrod, aquele homem mau, perverso, idólatra, ímpio, todo aquele conhecimento de ocultismo, de todo tipo de ensinos de demônios, eram dominados pelos magos. Ele chama aqueles homens. Também a Bíblia diz que ele chama os encantadores. A palavra encantadores significa aqueles que conjuram com sussurros, que fazem preces baixinhas. Eram justamente as pessoas que dominavam a magia e que faziam todo tipo de exorcismo e que tinham muito entendimento sobre o que entendiam ser ações de espíritos médiuns. Ele vai chamar os feiticeiros, eram as pessoas ligadas a todo culto de magia negra, todo tipo de feitiçaria que já havia na época. Você lembra que esses mesmos feiticeiros eram aqueles que já estavam presentes também no Egito, quando Moisés fazia e lançava sob a autoridade de Deus uma das pragas, os feiticeiros de Faraó iam lá e tentavam replicar aquela praga. E assim foi com a primeira praga. Moisés ordena que as águas, estende a sua vara e as águas se transformam em sangue. Os feiticeiros de Faraó vão lá e fazem a mesma coisa. E aí o coração de Faraó se endurece. E Moisés conjura a segunda praga, a praga das rãs. E os feiticeiros do Faraó vão lá e fazem a mesma coisa. Mas aí Moisés conjura a terceira praga em nome do Senhor, a praga dos piolhos. Aí os feiticeiros disseram: olha, isso aqui nós não podemos fazer, porque daqui para frente isso é coisa do dedo de Deus. Os feiticeiros tinham seu poder limitado, porque muito maior que qualquer poder é o poder do nosso Deus. Mas Nabucodonosor chama esses feiticeiros para, quem sabe, ajudarem a entender o que estava acontecendo com ele. E ele também vai chamar os caldeus, que eram chamados assim da alta casta dos sacerdotes que havia no todo tipo de ritual cultico da Babilônia. E ele chama esses homens e diz a ele: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me deem a interpretação do meu sonho.
Porque se eu contasse para vocês o sonho que eu tive, vocês poderiam me enganar com a interpretação. Mas eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e que me digam o que isso significa. Ao que os feiticeiros, os magos, os adivinhadores, aqueles encantadores disseram: ó rei, o que tu estás pedindo é muito difícil. Isso é impossível para que alguém possa decifrar. Ele disse: pois, se vocês não fizerem isso, eu vou mandar matar todos vocês. E as vossas famílias, as vossas casas serão transformadas em monturo. E eles então entram em desespero e sai o decreto do rei Nabucodonosor para que sejam mortos todos os sábios, feiticeiros, agoureiros, encantadores, porque não conseguiam entender e decifrar o sonho do grande rei Nabucodonosor. Mas essa notícia chega ao ouvido de Daniel. Então, aproximadamente com 19 anos, e aquele jovem ouve essa palavra. E ele vai até o rei e pede mais um tempo para que ele pudesse dar ao rei a interpretação. O pedido de Daniel é ouvido. E ele vai até os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e forma ali um círculo de oração. Porque ele diz: olha, vamos orar, para que Deus nos revele qual é a interpretação desse sonho e que nós também não sejamos mortos juntos com esses ímpios adoradores de demônios. E eles vão para a oração, e durante a noite Deus revela a Daniel não só o que queria dizer o sonho, mas Deus também revelou para Daniel o que o rei sonhou, lá no íntimo, no escondido dos seus aposentos. E Daniel, diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 22, que Daniel louvou ao Deus dos céus e adorou ao Senhor, dizendo: ele revela o profundo e o escondido, e ele conhece aquilo que está em trevas, e com ele mora a luz. E daí Daniel agora vai até a corte, chega diante de Nabucodonosor e diz: ó rei, o que tu pedistes para os homens é impossível, e este conhecimento também não está em mim. Mas no versículo 28 ele diz: mas há um Deus no céu, que estes adivinhadores, estes agoureiros não conhecem, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E este Deus me fez saber o que o rei sonhou na sua cama, e fiel é o sonho e verdadeira é a sua interpretação. E Daniel abre a sua boca com a autoridade de Deus e fala aquilo que Deus mostrou. Meus amados, dar interpretação para um sonho até que não seria difícil, mas dizer o que alguém sonhou é só o nosso Deus que sabe. E o sonho que o rei teve era uma visão profunda, era um sonho profético que Deus deu àquele homem ímpio. Mas ali estava registrado esta visão da estátua de Nabucodonosor. Ela é um resumo, um desfecho da história da humanidade dentre os reinos e impérios do mundo gentil que se levantaram ao longo da história. No sonho do rei Nabucodonosor, ele viu, como nós lemos aqui, uma estátua. Aquela estátua tinha uma cabeça de ouro. Aquela estátua tinha também seu peito e seus braços feitos de prata. E ela tinha o seu ventre, as suas coxas de bronze, e as suas pernas e os seus pés eram de barro. E nos seus pés, por entre as partes de barro, por entre as partes de ferro, se misturava o barro. E ele não entendeu o que significava aquilo. E Daniel começa a dar a explicação. Primeiro ele conta o que o rei sonhou. E agora ele começa a dar a interpretação. E ele diz o seguinte: ó rei, Deus te colocou como rei sobre todos os homens da terra. Mas o império, o teu reino, vai passar. Esta cabeça de ouro que tu vistes, ó rei, é o teu reinado da Babilônia. E nós podemos entender dentro do estudo bíblico como a profecia se cumpre literalmente. E você vai ver como esta visão da estátua desse rei que ele viu, como isso define e deixa claro para nós a soberania de Deus diante da história. Um Deus que não se curva a ninguém,
mas que tem todos os acontecimentos debaixo da sua soberania e da sua permissão. Todos os impérios que se levantaram na humanidade estão debaixo de um poder maior, estão debaixo de uma autoridade maior. Como foi lido aqui, toda autoridade foi instituída por Deus. E o primeiro império, simbolizado ali por aquela cabeça de ouro, era o Império Babilônico. O Império Babilônico que dominou todo o mundo naquela época. Desde o ano 606 a.C., o Império Babilônico, ele começou a conquistar as terras. E ele tornou-se uma nação tão poderosa que ninguém conseguia resisti-los. Nabucodonosor transformou a Babilônia no maior país da época. Sua riqueza, sua opulência, eles se consideravam um império indestrutível. Nabucodonosor podia mandar o que ele quisesse. Eles dominavam o território que eles quisessem. Era um povo idólatra, era um povo imoral, era um povo que desacreditava das leis e dos princípios de Deus e também não temiam a ninguém. Eram homens truculentos, violentos, dominados e seguidores de doutrinas de demônios. E do ano 606 a.C. até 536 a.C., a Babilônia dominou todo o mundo conhecido da época. Eles achavam que nunca seriam destruídos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo são os conhecidos como jardins suspensos da Babilônia. Uma riqueza incalculável. Nabucodonosor estufava o peito e se sentia o homem mais poderoso do mundo. Só que mesmo o império mais poderoso do mundo, um dia vai passar, porque a glória dos homens é passageira, a glória dos homens ela é temporária. A glória dos homens está escrita em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, que a glória dos homens é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. De fato, foi o primeiro império que dominou todo o mundo. Mas abaixo deste império, na visão do rei, o segundo item que ele viu ali era aquela couraça, os braços de prata e o peito de prata, simbolizando o império que sucedeu à Babilônia, o Império Medo-Persa. Foi um império terrível, ainda mais violento, que ainda usava de maior truculência, e todo tipo de coisa abominável se encontrava nesse império Medo-Persa. Era um império caracterizado por cultos a todo tipo de entidade maligna, que não tinham nenhum tipo de reverência e destruíram civilizações inteiras. Pois esse império, que também parecia ser inexpugnável, indestrutível, principalmente na figura de Ciro o Grande, que é citado na Bíblia, em Isaías 45, Isaías 48, Deus diz que ele levantou a Ciro com uma missão. Deus chega a se referir a Ciro dizendo, o meu servo que fará toda a minha vontade. Aí você diz assim, mas pastor, Ciro era o imperador do Império Medo-Persa. Você está dizendo que eram homens ímpios, que era um império maligno, demoníaco, idólatra. E como que Deus chama um homem desse de servo? É porque até o homem mais poderoso da terra não passa de pó e cinza diante do nosso Deus. O homem pode pensar que manda, pode pensar que tem autoridade, mas acima dele há um Deus eterno, poderoso, soberano, o que reina para todo sempre. Ciro não sabia, mas ele estava servindo a um propósito divino. Ele estava sendo usado por Deus para conduzir circunstâncias da história que se conflitariam com o plano de redenção. E quando termina-se os 70 anos do cativeiro de Israel na antiga Babilônia, Ciro, usado por Deus, permite que os judeus voltem para a sua terra. E ali eles reconstroem a sua cidade, reconstroem o templo que havia sido destruído. E o plano de Deus, através do povo da antiga aliança, que era a nação de Israel,
teve o seu seguimento. Mesmo o homem não conhecendo a Deus, Deus ainda guia e orienta, porque nada na história sai debaixo da soberania do nosso Deus. Mas esse império também teve o seu final. E a terceira parte daquela estátua era o ventre, ela tinha o ventre e as coxas de cobre, simbolizava o império que sucedeu o império medo-persa, que era o que nós chamamos do império grego-macedônio, principalmente simbolizado na figura que todos conhecemos de Alexandre o Grande, um jovem que em 11 anos de conquistas dominou tudo que se conhecia. Seu território ultrapassou ainda mais o que os babilônios fizeram, ainda mais o que os persas fizeram. E esse império opulento, grande, trouxe para a humanidade o advento da filosofia grega, do próprio movimento helenista, e influenciou toda a cultura do mundo. O Império Grego-Macedônio vai do ano 330 a.C. até 168 a.C. O Império curto, que teve seu aumento rápido, mas com a mesma rapidez que ele cresceu, ele também desapareceu. Alexandre o Grande viveu até seus 33 anos de idade. Governou somente por 11 anos, esteve no governo desse império, e com a mesma rapidez meteórica que ascendeu, também se desapareceram, porque a glória do homem é assim. Hoje a pessoa pode estar lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Aquele que hoje está lá em cima tem que ter cuidado e ter humilde, porque a qualquer momento a situação pode mudar. A qualquer momento a roda gigante da vida vai girar, e as coisas mudam muito rápido. A única verdade absoluta que tem nesse mundo é a palavra do nosso Deus, porque os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Aquele que confia no dinheiro, aquele que confia no seu eu, aquele que confia na sua própria capacidade, secar-se-á como a erva que o vento seca rapidamente. O Império Grego-Macedônio desaparece com uma rapidez muito grande, deixando muitas consequências e influências sobre toda a história da humanidade. Mas ele é substituído pelo quarto império, representado na quarta parte daquela estátua, que era as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, símbolo do Império Romano. O Império Romano, que foi um império duradouro, assim como é o ferro, durou mais de 500 anos. Do ano 168 a.C. até pouco mais depois de 470 depois de Cristo, o Império Romano dominou todo mundo da época, trazendo sua idolatria, sua imoralidade, todo tipo de lascívia, todo tipo de culto errôneo, idolatria, e foi um império perverso que foi destruído por sua própria divisão interna. E Jesus mesmo chegou a dizer que um reino dividido contra si não vai subsistir. Mas o Império Romano foi imenso. Ele foi tão grande que ainda extrapolou os limites que se conhecia até então. Influenciou a cultura, influenciou o direito, por exemplo, como temos até hoje. Muito do que temos até hoje de sistema político, muito do que temos de sistema militar até hoje, são heranças e legados do Império Romano. Mas assim como todos os outros impérios humanos passaram, o Império Romano também passou. Mas só que a visão do rei Nabucodonosor não termina por aí. E é aqui que eu vou começar a pregar. Porque quando se passam, ele enxerga naquela estátua todos esses 4 elementos, representando esses 4 impérios que dominaram a humanidade em algum momento da sua história. De repente, do céu, na visão, ele viu uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. E essa pedra desce e ela bate na estátua. Ela não bate na cabeça, ela não bate no peito, ela não bate nas pernas, ela bate direto nos pés daquela estátua e faz com que toda aquela estrutura seja destruída e faz com que vire poeira todos aqueles elementos. E agora essa pedra, ela começa a crescer. E ela começa a crescer, e ela vai se expandindo, e ela vira uma montanha, e ela enche toda a terra. Esta pedra que eu vos falo, que destrói todos os impérios e governos do mundo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra
angular, que foi rejeitada pelos construtores, e para aqueles que não creem é uma pedra de tropeço, mas para nós que cremos, ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, e Yeshua Hamashi, o ungido de Deus, aquele que nos resgatou. E aí é muito interessante, meus amados irmãos, que sobre este, olha o que o Daniel vai falar sobre ele no capítulo 7 e no versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Eu quero lembrar você que a Babilônia foi grande, mas caiu. A Pérsia, hoje a atual Turquia, hoje a atual Irã, foi grande, mas caiu. O Império Grego foi gigante, mas caiu. O Império Romano foi extenso, mas também foi destruído. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo é um reino eterno, aleluia, ao qual ele veio trazê-lo quando veio em sua primeira vinda a este mundo. E Jesus vem com um propósito de inaugurar este reino e trazer este reino até a humanidade. Na sua primeira vinda, assim como aquela pedra veio do céu sem ajuda humana, Cristo também vem fruto de uma obra miraculosa do Espírito Santo no ventre de Maria. A concepção de Jesus no ventre virgem de Maria é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, porque Jesus foi gerado no ventre dela por obra do Espírito Santo. Ela diz assim: como que eu vou conceber, sendo que eu não conheço o varão? E o anjo disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e aquele que será gerado no teu ventre será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus conosco. Ele é aquele que veio do céu sem ajuda humana. Ele não é semente do homem como eu e você. Ele é a semente da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis 3:15, que diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele é a pedra que veio do céu para destruir toda essa estrutura do governo humano. Porque o ser humano sempre teve essa ânsia, sempre teve esse desejo por poder, sempre teve esta ganância. Você vê como todos esses impérios mundiais, eles se caracterizavam por riqueza, por grandeza, por avareza, por culto ao ego humano, por idolatria ao ser humano. Só que houve um reino, e há um reino que é superior a tudo isso. Jesus vem para anunciar o reino de Deus. E quando ele chega pregando, sua primeira mensagem é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E ele começa a anunciar este reino. E é por isso que esta pedra, simbolizando Cristo que vem e destrói aquela estátua, símbolo dos governos mundiais, símbolo dos impérios humanos. E agora ele vem para trazer um novo reino. Ele vem para implantar um reino que está em duas dimensões. A primeira dimensão do reino de Deus, do reino trazido por Cristo, é a dimensão espiritual, porque hoje a igreja faz parte deste reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus é somente através da obra de Jesus Cristo, porque o reino de Deus não é instituição humana, o reino de Deus não é uma denominação, o reino de Deus não é uma placa de igreja, porque para a pessoa fazer parte de uma placa de igreja, de uma denominação, de uma instituição religiosa, ele vai lá, ele preenche a ficha, ele faz a carteirinha de membro, ele põe o nome no rol de membro, ele faz parte daquela instituição. Agora, para fazer parte do reino de Deus é diferente. Jesus disse a Nicodemos em João 3:3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E João 3:5, quem não nascer da água e do Espírito também não pode entrar no reino de Deus. Para fazer parte da instituição é com a carteirinha de membro, mas para fazer parte do reino é quem nasceu de novo.
é quem foi tirado do reino das trevas, aleluia, e transportado para o reino de Deus. Quantos aqui fazem parte deste reino glorioso? Aleluia, este reino que não é humano, este reino que é eterno. Nós estamos vivendo esta primeira dimensão do reino de Deus, a dimensão espiritual, aonde a igreja faz parte deste reino, a igreja vive neste reino, a igreja anuncia este reino, a igreja já vive experimentando as benesses e os privilégios desse reino, porque embora nós estejamos aqui, neste mundo físico, mas a nossa alma e o nosso espírito desfrutam de bênçãos espirituais. A Bíblia vai dizer em Efésios que a igreja está posicionada em uma região celestial, onde somos abençoados com todas as bênçãos espirituais que Cristo herdou para nós, através da sua obra e do seu sacrifício. A igreja não está debaixo destes reinos humanos, embora nós estejamos sujeitos a autoridades em um aspecto humano, espiritualmente fazemos parte de um reino que é eterno, um reino que não tem fim, um reino que nunca será destruído, mas haverá um momento, meus queridos, em que este reino entrará na sua segunda dimensão, a dimensão real do reino. Porque hoje estamos na dimensão espiritual, mas quando Cristo vier na sua segunda vinda, na primeira, ele veio como um cordeiro, ele veio para morrer, ele veio para se entregar em nosso lugar, mas na sua segunda vinda, ele vem para reger as nações com vara de ferro. Na sua primeira vinda, bateram nele, cuspiram em seu rosto, o zombaram, o crucificaram, fizeram todo tipo de blasfêmia com ele, mas na sua segunda vinda, ele vem, aleluia, com uma veste resplandecente. Ele vem como aquela visão que João teve em Apocalipse capítulo 1. Não como aquele Cristo crucificado, sangrando, flagelado na cruz. Mas ele vem com seus cabelos brancos, os seus olhos brilhando como chama de fogo, uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, os seus pés brilhando como latão reluzente da fornalha, e sob a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para julgar as nações, ele vem para destruir os reinos da terra, e todo aquele que hoje faz parte deste reino reinará com ele eternamente. Só existe 2 reinos para se participar: ou é o reino da estátua, ou é o reino da pedra. Ou é o reino da estátua que vai ser destruído, é o reino humano, é o reino do pecado, é o reino dominado por Satanás e seus anjos. Ou é o reino desta pedra que veio do céu, o reino que não terá fim. E essa é a mensagem da igreja. O nosso papel como igreja é anunciar que o reino está próximo, que o rei está voltando. Qual é a mensagem da igreja? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Esta é a mensagem da igreja. Nós não somos crentes para ficar aqui. O reino da igreja não é prédio, não é dinheiro, não é instituição. O reino da igreja é uma herança eterna que o dinheiro não compra, que a glória humana não jamais vai alcançar. Mas o nosso reino está, aleluia, em uma dimensão eterna. Louvado seja Deus. Agora, em sua segunda vinda,
Ele vem para implantar este reino e para trazer a todos esta realidade. É por isso que Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: porque a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós que fazemos parte deste reino, a nossa morada não é aqui, o nosso objetivo não é aqui, o nosso foco não deve estar nas coisas aqui de baixo. É tempo de nós tirarmos muitas vezes os olhos das coisas deste mundo, que é um reino passageiro, é um reino pecaminoso, é um reino que jaz no maligno, e colocar os nossos olhos nas coisas do reino espiritual e abrirmos os nossos olhos para a realidade que em breve estaremos para sempre com o Senhor. Chegará um momento em que este reino será plenamente manifestado. Os reinos do mundo, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e versículo 15, que quando o anjo tocar a 7ª trombeta, então ouviu-se uma voz do céu que disse: aleluia, os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Hoje existem pessoas que pensam que dominam o mundo, que fazem o que querem a seu bel prazer. Há uma elite que controla a mídia, cultura, todo tipo de dinheiro. Você sabia que 99% das pessoas do mundo vivem com 1% da riqueza, e outro 1% da população vive com 99% do dinheiro? Um dia esse reino de avareza vai acabar. Um dia esse reino de injustiça vai acabar. Um dia esse reino de pecado vai acabar. Um dia esse reino que conflita com os valores da palavra de Deus vai se acabar. Um dia essa estrutura de ganância vai chegar ao seu fim. Porque a glória do homem passa, mas a glória eterna que Deus colocou no coração da igreja, pode ser o crente mais simples, pode ser intelectualmente mais desfavorecido, ele tem dentro um tesouro que o mundo não compra. Ele tem dentro um tesouro que ninguém conhece. Ele tem uma sabedoria maior do que a inteligência artificial, porque ele tem o conhecimento, a revelação da glória, a revelação da glória, a revelação daquele que é, que foi e que será para todos sempre. Jesus faz aquela oração e diz assim: graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste esse mistério aos grandes, ocultastes aos poderosos e revelastes aos pequeninos. Aleluia. Essa visão, ela é tão gloriosa, tão terrível, porque vemos como são passageiros a glória humana, o poderio humano, tudo aquilo que o homem tem na sua arrogância, no seu orgulho, naquilo que é a sua capacidade, tudo isso vai passar. Só que há algo interessante aqui, porque isso nos fala sobre a transcendência de um Deus que está no controle da história. O que esta visão nos mostra é que entra reino e sai reino, ele continua o mesmo. Ele continua sendo Deus. Daniel vai dizer no capítulo 2, ele é aquele que tira e ele é aquele que coloca reinos. Ele é aquele que derruba e ele é aquele que estabelece. Oh, aleluia! E a presença dele está aqui conosco nesta noite. Porque eu quero dizer a você, o que é a transcendência de Deus? É justamente essa capacidade soberana que ele tem. Essa capacidade gloriosa, perfeita e justa que só ele tem. Ele domina a história, ele está no controle de tudo. Quando o homem pensa que manda, Deus muda muitas coisas e faz acontecer do jeito que ele queria. E o ser humano vai conquistando, até que Deus puxa o tapete dele e chega outro no lugar. E aí vem o império mais poderoso e Deus permite que vá até certo ponto e derruba ele de novo. E aí vem o império romano perseguindo os cristãos, matando os cristãos, perseguindo a igreja, tentando acabar com a igreja. Deus derruba este império e reaviva a sua obra, porque como mostrou na visão, aquela pedra veio do céu, ela destrói a estátua e ela começa a crescer, ela começa a se expandir. Assim é o reino de Deus. Ninguém para a obra de Deus, ninguém para esse reino não diminui, esse reino não enfraquece, esse reino
reino não perde o vigor, esse reino não perde o poder. Alguém pode dizer, mas a igreja não é mais a mesma. A igreja continua crescendo, a noiva de Cristo não se contamina, a noiva de Cristo permanece santa, permanece pura. Homens podem se corromper, homens podem cair, homens podem ser tirados das suas posições, mas ainda tem um rei que governa a sua casa, ainda tem um rei que governa este reino. Quantos podem levantar a sua mão nessa noite e adorar o nome deste rei glorioso? É por isso que a igreja só adora um rei. Aleluia! Essa é a transcendência de Deus. Não tem como chegarmos a Ele, não tem como conhecermos a Ele, não tem como nós entendermos a sua mente. Ele controla tudo. Ele está no controle da história, Ele está no controle dos reinos, dos impérios do mundo. E Ele dá autonomia para que vão até onde cumpre a sua vontade. Dali para frente, Deus toma as decisões. Deus sempre esteve no controle. Só que isso é tão glorioso. A gente vê como essa visão nos fala sobre a transcendência de Deus. Ela também nos ensina sobre a imanência de Deus. Transcendência é quando eu olho a grandeza dele. Imanência é quando esse Deus tão grande vai se tornando tão pequeno que cabe aqui dentro. O salmista escreve assim no Salmo 22 e verso 24. Louva o Senhor porque Ele se importou com a aflição do aflito. É o mesmo Deus que controla a história. O mesmo Deus que controlou impérios mundiais, o mesmo Deus que derrubou e colocou reis, é o Deus que se importa contigo, com a tua vida, com a tua causa. Ao mesmo tempo que Ele é tão grande, Ele agora sente a nossa dor. Ele vem através de seu Filho Jesus Cristo a essa terra e sofre conosco, e sente as nossas dores, e como nós foi tentado em tudo, porém sem pecado. E Ele é quem diz: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu quero lembrar a você que o mesmo Deus que está no controle da história, se Ele cuida de tanta coisa, quanto mais Ele não vai cuidar de você, meu irmão. Quanto mais Ele não está no controle da sua vida, quanto mais Ele não tem para fazer através de nós e em nós, porque fazemos parte do seu reino. O mesmo Deus que escreveu o destino de países que pareciam ser indestrutíveis aos olhos humanos, ao longo da história, não tem como serem subjugados, hoje viraram poeira e apenas são histórias que contam-se nos livros. Talvez você também esteja diante de uma visão aterrorizante como essa do rei Nabucodonosor. Talvez essa estátua que você pode ver pode ser uma enfermidade na sua vida, pode ser uma crise financeira, pode ser uma porta que está fechada, mas esta visão nos lembra que nenhuma estátua permanece de pé diante do poder e da autoridade do reino do nosso Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E agora eu quero dizer a você, quem sabe você chegou aqui nessa noite preocupado, com tantas situações que você está vivendo, lembre-se, o Deus que cuida para que a história siga o seu curso. Muitas pessoas hoje adeptas de muitas ideologias, como dentre elas o deísmo, que até acredita que existe Deus, mas que Ele é um Deus que não intervém, Ele é um Deus que não interfere, Ele apenas criou o mundo e deixou a história correr o seu curso. Isto é uma mentira do diabo. O nosso Deus criou todas as coisas, mas Ele intervém, Ele está no controle de tudo. Nada acontece se não for pela mão, pela permissão do nosso Deus. Tudo que acontece na sua vida está rigorosamente
cuidadosamente debaixo do controle do nosso Deus. Ele tem os nossos dias escritos, Ele conhece a nossa vida, o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. Ele diz: não temas, porque eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu, diz o Senhor. Ele disse a Jacó, em Gênesis 28:15, não te deixarei, até que eu tenha cumprido tudo quanto te prometi. Ele também está no controle da tua vida, e Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Ainda tem história para se cumprir na sua vida. Deus é fiel, e nós precisamos crer na fidelidade de Deus. Todas estas coisas foram escritas para que, olhando para elas, tivéssemos exemplo, para que, olhando para elas, tivéssemos fé, que o mesmo Deus que cuida do macro também está cuidando do micro na nossa vida. Talvez você diz: Senhor, mas tem situações, será que o Senhor se importa comigo? Será que o Senhor ainda tem algo para realizar em certas situações? Eu quero te dizer, Ele continua no controle. Não perca a tua fé nas promessas de Deus. Não perca a tua confiança num Deus que está no controle. Assim como Ele esteve no controle da vida de todos os homens da Bíblia, por mais provações, perseguições, dificuldades que enfrentaram, Deus mostrou-lhes o caminho. O apóstolo Tiago chega a dizer: lembrem-se de Jó, da sua tribulação, da sua paciência, e olhem para o fim que Deus lhe deu. Olha para o que Jó passou, meu irmão, e Deus estava no controle da vida de Jó o tempo todo. Deus estava cuidando de tudo. É por isso que o Jó vai dizer lá no capítulo 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ainda nesta carne eu verei a Deus. E ele vai mais longe ainda. Se você já leu Jó 23, 14, ele diz assim: porque eu sei que o Senhor cumprirá tudo que tem dito a meu respeito. Meu irmão, Jó não tinha mais nada. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua riqueza, ele perdeu sua saúde, ele só tinha um caco de telhas para se coçar, mas ele ainda cria nas promessas de Deus. E será que você crê na promessa desse Deus que está no controle da história? Será que você pode dizer: eu creio, Senhor, que a tua palavra é a verdade, eu creio nos teus planos, eu creio nos teus projetos, eu creio nas tuas promessas. Deus te trouxe aqui esta noite para lembrar você: eu estou no controle da história, mas eu também estou no controle da tua história. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Fique em pé, eu quero fazer uma oração com você. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O governo, o império dos homens vão passar, os reinados dos homens passam, mas você faz parte de um reino que não terá fim. Você faz parte de um reino que é vencedor. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração nesta noite. Nós temos aqui um pedido de oração em favor da irmã Josemara, que está internada no hospital. Vamos estar orando para que Deus entre com providência. Quantos mais aqui precisam de oração nesta noite? Agora eu quero fazer um convite rapidamente. Você que chegou aqui nessa noite, quem sabe alguém no nosso meio que está enfermo, não volte para sua casa sem receber a oração da fé. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Se alguém que está enfermo, com problemas de saúde, ou talvez esteja alguém na sua casa que está lutando contra enfermidades, venha receber a oração nessa noite. Mas eu também quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que talvez está passando por situações difíceis, por situações de indefinição na sua vida. Eu quero te lembrar que Deus está no controle desta situação. Nem Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso do mundo, tinha controle sobre a sua história, porque chegou o momento que ele também foi tirado do seu trono e perdeu o seu governo. Mas aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele está no controle de tudo. Ele tem a última palavra. E eu quero orar com você nessa noite. Saia do seu lugar rapidamente. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você.
Nós cremos na ação poderosa de Deus em nosso meio esta noite. Meu irmão, se Deus tem controlado a história do mundo e já anunciou lá para Daniel há mais de 2000 anos atrás o que ia acontecer, o que é o nosso problema para esse Deus? O que é essa enfermidade? O que é este problema que tem tirado a tua paz? O que é este problema que tem causado ansiedade, preocupação no teu coração? Aquieta a tua alma nesta noite, porque há um Deus no céu que conhece o profundo e o escondido. Há um Deus no céu que sabe todas as coisas. Há um Deus no céu que tem a última palavra. Oh, aleluia, comece a clamar ao Senhor nesta hora. Aonde você está, coloca diante dele agora. Abra sua boca e comece a clamar. Ele está aqui, os olhos dele estão sobre esta casa. Aleluia, ele está de olho em você, meu querido. Abra o teu coração esta noite. Peça que ele venha ao teu encontro. Ele pode abrir a porta, Ele pode transformar, Ele pode fazer. Ele tem em sua mão todo o poder. Deus eterno, Deus maravilhoso, nós oramos esta noite, Senhor, Pai querido, em sua presença, que está os teus servos, Senhor, aqui há pessoas enfermas, há pessoas com problemas de saúde, há pessoas, meu Deus, lutando contra situações que já fugiu do seu controle, já saiu do seu alcance, já saiu da sua autonomia, mas a última palavra ainda é a sua. O teu reino é eterno, o teu reino é poderoso, o teu reino, Senhor, já é realidade na sua igreja. Venha o teu reino, ó Pai, sobre a nossa vida. Faça a sua vontade. É o Senhor quem está no controle desta situação. É o Senhor quem está no controle, Pai, desses momentos, destas decisões que o teu servo precisa tomar. É o Senhor que está no controle agora. Entra com providência, Senhor. Estenda as tuas mãos poderosas. Dá a tua direção. Fala ao coração do teu servo que ora comigo agora. Fala ao coração desta mulher que está orando comigo, clamando por socorro, clamando por direção, clamando por uma porta aberta, clamando por um milagre. Eu não sei, mas tu sabes, Senhor, e a última palavra é a tua. Nós te louvamos, te glorificamos, porque em tuas mãos está todo o poder nos céus e na terra. É no teu nome, Jesus, que nós oramos, porque é o teu nome que tem todo o poder, é o teu nome que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Entra nesta situação agora. Oh, aleluia. Age e opera, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Nós te adoramos e te exaltamos. A tua igreja, desde agora, reconhece o teu reino, adora o teu reino. Oh, nós te glorificamos, porque tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu estou sentindo uma virtude do Espírito Santo aqui nesta noite. Se você puder, por gentileza, levante uma das mãos para o céu e abra sua boca e glorifique ao Rei dos reis, ao Rei da glória. Ele está neste lugar, Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Ele está no controle de tudo. Ei, palavra, choreandarás. Entra com providência, Senhor, em favor desses pedidos de oração que chegaram diante do teu altar. Intervenha nesta causa, Senhor, e faz a sua obra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Os nossos trabalhos continuam normal, como é anunciado toda semana. Tá bom, meus irmãos? Quarta, quinta, sábado e domingo, e de manhã e à noite. Quero convidar o pastor José Carlos, que está dando nós a bênção pastoral. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus
e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vós. Amém. Se Deus é por nós, ninguém, e amém, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.